qualquer tipo de conflito, a gente consegue levar o olhar da constelação, porque a constelação eu falo que é uma filosofia. Para mim, a filosofia é um estilo de vida. Bom, Bruna, olha, que papo gostoso. Leve, né? Leve, é isso, né? Porque assim, tem que ser leve realmente, assim. E aí eu queria que você contasse para nós e para algumas mulheres também, homens que estão ouvindo, para incentivar as suas mães, irmãs, filhas, que isso é possível, sim. Então, assim, hoje isso chega para você como uma demanda de escritório, de advocacia. Aí eu faço um movimento de constelação, às vezes eu faço um exercício de visualização, de falas, mas quando pede a gente faz. Eu queria entender o porquê disso, Bruna. O que isso traria tanto para os filhos quanto para essa mãe, para esse pai? Pode dar Essa série, Diana, acho que foi um presente para nós. Eu conheci a Nura, ela esteve em Goiânia, tive aí alguns momentos com ela. É a mulher que quer evitar, os homens também têm entendido isso, porque a gente sabe que mesmo em 2025... A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental é fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros.
Microgel. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Mais um Chama na Botina, esse programa Cast que vai ao ar toda semana, e hoje nós temos uma convidada especial, bem querida, já é conhecida. Eu conheci a nossa convidada no primeiro congresso que eu fui, e desde então a gente conversa assim de vez em quando, porque não é sempre que a gente bate papo. Mas bem-vinda, Bruna, muito obrigada por seu tempo, e por favor, como de praxe, né, a gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar, falar quem é, de onde é, o que faz, porque ninguém é melhor que você para dar essas informações. Oi, Diana, obrigada pelo convite. Estamos aqui matando saudades, né, online, mas é isso aí. E, bom, vou tentar me apresentar de uma maneira breve, porém clara. Eu nasci no agronegócio. Meu pai, juntamente com o sócio dele, o Gilson, eles fundaram a Agrocria, isso há 45 anos atrás. A Agrocria foi vendida recentemente, há 3 anos. E a Agrocria era uma indústria de nutrição animal, né, para bovinos de corte, sementes para pastagens. Uma empresa familiar, e trabalhei na empresa há aproximadamente 15 anos, já na minha segunda graduação. E a empresa, depois de um processo de profissionalização, junto à Fundação Dom Cabral, tínhamos então 2 indústrias, uma no DAIA, no Polo Industrial de Anápolis, outra no Polo Industrial de Cuiabá. Num certo momento, depois de muita disputa de mercado, optaram, né, por vendê-la para a Premix, os meninos de Ribeirão Preto. Eu falo meninos porque são jovens, são a segunda geração muito jovem, altamente capacitada. Então, há 3 anos, agora em março está fazendo 3 anos, nós vendemos a Agrocria para a Premix. Foi um momento de transição de carreira, e a Lara achou bem interessante esse meu novo movimento. E eu permaneço no agro, né, porque, paralelo a isso, quando eu ainda namorava meu marido, até a Roberta Barros conta isso no livro dela, certa vez ele foi visitar os pais no interior e me ligou, me busca na rodoviária. Eu pensei, aconteceu alguma coisa com a caminhonete, fiquei bem preocupada, ele tinha acabado de comprar uma caminhonete, que era o sonho dele. Eu falei, não, troquei a caminhonete num pedaço de terra. E assim ele começou, foi trocando tudo. Eu brinco que ele só não trocou a esposa e os filhos, o resto ele trocou tudo num pedaço de terra. Acho que muita gente conhece essa história, né, que vai fazendo esse patrimônio, vai fazendo essa gestão, e realmente fazendo, né, construindo, processo de muita construção. Pode falar, Bruno. É isso, hoje a gente trabalha lá com cria e recria, grande parte da propriedade também está arrendada para soja. Já tem alguns anos que eu não consigo ir à propriedade, então hoje, né, com o direito eu faço esse suporte desses contratos de arrendamento. É muito difícil conciliar muitas coisas, Lara, e a gente às vezes precisa trazer isso à tona, né? Uhum. A dificuldade que a gente tem de exercer múltiplos papéis. Exato. E isso é muito difícil. Recentemente eu até coloquei isso no evento que eu fiz aqui em Goiânia, no Conexão Mulheres do Agro. Eu sei que no momento eu não estou na propriedade, mas eu sei que uma hora isso terá que acontecer, eu terei que pular literalmente para dentro, presencialmente. E eu espero estar pronta nesse momento. Até lá eu vou conduzindo aqui as outras jornadas com os filhos, com os novos projetos pessoais e profissionais. Que a Bruna deu uma resumida, mas ela não, né, o esposo é médico, tem um filho que está fazendo medicina, que também mora fora, mora longe para danar, que para chegar ali não é fácil, né? Mesmo morando em Goiânia, para chegar onde ele está não é fácil. Então, eu não sei onde fica a tua propriedade, né? Mas eu imagino. E tem uma filha menor ainda, né, Bruna?
E aqui eu tenho um menino de 8, uma de 18 e um de 23. Eu lembro que você... E meu marido está fazendo residência médica novamente. Então, hoje ele está no 4º ano de residência no Hospital Araújo Jorge, aqui em Goiânia. E aí um filho morando fora, a outra passou no vestibular, meu mais velho faz medicina, hoje ele está fazendo um internato em Santos. A minha de 18 passou para medicina em Brasília, optou por não ir e estudar mais um pouco para ficar aqui. Então são muitas demandas muita e a coisa. gente vai ficando bem sobrecarregada. E tem que cuidar da gente também. Né? E nas horas vagas ela é nadadora profissional. Assim, como ela só pra... Tem vagas horas para nadar, mas é uma paixão. Dá para perceber que é uma paixão, sim. Mas, Bruna, agora, né, quando você deu toda essa tua história, que você, né, fala que agora não tá tão dentro da porteira, mas administrando por distância, daí, há 3 anos atrás, você deu um giro na tua profissão, na tua carreira. Eu não estou falando de questão de etarismo, mas assim, numa idade que muita mulher começa a se acomodar, porque os filhos já estão indo para a faculdade, já estão quase tudo criado, aí ela pensa, cara, mas eu vou mudar, eu vou fazer uma outra coisa, e para mim, essa tua mudança foi tão interessante, porque foi literalmente da água para o vinho. E aí eu queria que você contasse para nós e para algumas mulheres também, homens que estão ouvindo, para incentivar as suas mães, irmãs, filhas, que isso é possível, sim. Claro, é uma construção, né? Minha primeira formação foi em fisioterapia, então eu venho da área da saúde, me especializei, trabalhei em UTI, me especializei em acupuntura, e num certo momento eu falei, gente, um patrimônio deste tamanho, não tem segunda geração, eu sou mais velha. Eu preciso estudar algo que eu possa utilizar, né, dentro da empresa. Foi quando eu tive esse olhar para a sucessão. Então, optei por estudar direito, porque eu pensei, o leque de opções é muito maior. Meu pai já é médico veterinário, falei, vou estudar algo diferente que possa agregar. E com a venda da empresa, eu estou hoje com 45. Eu tinha 42 anos. Então, de certa maneira, eu dei uma estabilizada. Pude parar, pude pensar numa nova jornada. Mas eu falo muito que se a gente para tudo, então não tem vida, então não tem movimento, né? Então eu fui tentar descobrir uma nova paixão, fui olhar algo novo, tive essa oportunidade, né? Tendo uma renda já extra. E fui estudar direito. Estudar para concurso, e aquilo não fez o menor sentido para mim. Assim como durante a graduação de Direito, aquela história de litígio, enfim, não fazia sentido para mim. Pode fazer sentido para outras pessoas, mas para mim aquilo não fazia sentido. E foi quando eu conheci, então, a mediação, me capacitei como mediadora, e eu falo que a cereja do bolo foi conhecer a constelação familiar. E aí, eu falo que eu fechei, assim, aquilo fez muito sentido para mim. Eu já trabalho com o direito sistêmico, que é o direito com o olhar da constelação. Então, assim, eu percebi, Lara, que é um produto em que eu circulo em todos os ambientes, né? Então, assim, por quê? Porque a gente hoje eu trabalho com resolução de conflitos de maneira extrajudicial e judicial apenas. Hoje eu trabalho no Sejusc de 2º grau, então eu trabalho dentro dos gabinetes dos desembargadores, fazendo as mediações, e faço elas extrajudicial também. Então, para mim foi encantador, porque eu trago essa bagagem, né, do mundo empresarial, de sucessão familiar. Então, eu consigo levar esse outro olhar para resolver conflitos de uma maneira muito mais harmoniosa. E dentro dessa área, você optou realmente por essa área mais específica, quer dizer, apesar de você estar num litígio, é um litígio específico, que fica mais nessa questão, vamos dizer que relacional aí de sucessão, contratual, são áreas mais específicas que é possível, ou isso é realmente mais abrangente, essa questão do uso da constelação, por exemplo, dentro da mediação, por exemplo? E, Diana, hoje a gente só não utiliza a constelação na área criminal. Pode até utilizar para ter um olhar, uma compreensão maior do que está por trás, né? Uhum. Mas, por exemplo, na área familiar é muito rico esse trabalho.
Eu gosto muito de trabalhar com as famílias porque a gente vem aí de um número crescente de divórcios, e principalmente pós-pandemia, e nós já não somos jovens, aqui a gente sabe o impacto de um conflito familiar, né, nas famílias, dentro dos nossos lares. Então, levar esse outro olhar de um divórcio consensual, de construir algo para as partes, levar autorresponsabilidade, de levar consciência para as partes para construir um acordo, isso é muito rico. Então, eu faço muito família, faço essa parte de empresas, faço essa parte de inventários. Qualquer tipo de conflito a gente consegue levar o olhar da constelação, porque a constelação eu falo que é uma filosofia. Para mim, é uma filosofia, é um estilo de vida. Então, eu consigo levar esse olhar da constelação para qualquer conflito. Se as partes tiverem uma afinidade, tiverem interesse, a gente pode constelar e ver o que está por trás do conflito. Uhum. Se elas não tiverem interesse, às vezes eu nem abordo isso fica sendo como uma postura minha. É uma postura que eu tenho. De abordar as pessoas, de conduzi-las para um raciocínio específico, de auxiliá-las na construção de um acordo. Mas a minha percepção, Ediana, é que geralmente esses acordos, com esse olhar, eles são duradouros. Eles são duradouros e as partes dificilmente voltam para o judiciário ou voltam para dentro do escritório com um novo conflito. E como que essa demanda chega para você? Porque assim, às vezes, pelo fato da gente falar em constelação, a gente acaba olhando para uma coisa mais sistêmica mesmo, uma coisa mais que a gente acaba não tendo o olhar do direito, vamos dizer assim, num primeiro momento. Então, assim, hoje isso chega para você como uma demanda de escritório, de advocacia, e aí você vai analisar e ver o que é mais adequado. Como que chega isso para você? Porque, por exemplo, a gente percebe que realmente as profissões como um todo, elas melhoraram nesse sentido, né? É claro que a gente tem aí muitos profissionais ainda trabalhando, vamos dizer assim, no quadrado, né? Sem sair da caixa ali. Não, peraí, eu só analiso aqui, a demanda é essa, o processo é esse e pronto, acabou. Até achei isso interessante, até porque na área médica mesmo, né? Isso mudou muito. Hoje, realmente, os médicos têm esse olhar um pouco mais abrangente, até na questão das próprias terapias, dos próprios tratamentos, né? Quer dizer, não é mais só necessariamente um medicamentoso, você vai além disso. Então, a curiosidade realmente de como esse cliente chega para você e até para você avaliar se eventualmente se é uma demanda que é da tua área, que é da tua alçada, que é do teu interesse, que isso vai te agregar, ou se você recebe todas as demandas e se isso é via escritório como advocacia, como que funciona? Vou tentar trazer para você como que eu tenho trabalhado hoje e a minha percepção. Hoje, fica bem delicado, né? Porque às vezes você fala, às vezes é escritório, às vezes é consultório, às vezes é cliente, às vezes é paciente. Exato. E eu circulo muito ali. O que é vantajoso para mim, né? Ter vindo do mundo empresarial. Então, eu circulo muito bem nesse mundo empresarial. E, paralelo a isso, eu tenho uma irmã psicóloga, ela tem uma clínica com vários psicólogos, então eu também tenho uma sala lá dentro. Então ficou fácil esse movimento de fazer esse atendimento de constelação lá dentro, assim como hoje eu também faço atendimento de mediação dentro de um escritório de advocacia, que é a doutora Laudelina Inácio, com quem eu estou fazendo o evento Conexão Mulheres. Mas esse público, ele vem, né? Aí vem realmente das redes sociais, né? Eu vejo que um bom trabalho, a gente conseguindo levar o que a gente faz, ele vem. E ele vem separadinho já. Tem gente que me procura, porque eu faço muitos eventos, Ediana, eu faço muitos eventos de constelação, para trazer, né? Eu pego uma temática, para trazer o que é constelação, e trago as explicações, a gente faz as constelações em grupo. Então, esse público para a constelação já vem pronto. Já vem com uma demanda, com um conflito específico, e aí o que eu percebo é que eu faço um atendimento um pouquinho diferente do que a gente vê no mercado. Então, geralmente eu gosto de fazer uma primeira reunião com essa pessoa, entender o que ela quer constelar,
E se eu vejo que aquilo faz sentido, se é uma demanda muito urgente da pessoa, uma demanda grande, eu falo que a gente não está constelando qualquer coisa, porque não é cartomante. Constelação não é carta, não é cartomante, nada disso. Então, se a gente tem um conflito, alguma dor, que a gente dorme e acorda pensando naquilo, aquilo incomoda muito a gente não entende o que está por trás desse movimento, constelação pode vir para ajudar. Então, eu gosto de fazer uma entrevista aí de quase 1 hora para entender essa demanda da pessoa. E depois a gente faz, então, um atendimento. Eu gosto de constelação um pouquinho mais demorada, eu faço um atendimento de 2 horas, porque eu conto que essa constelação, o que esperar desse movimento, e eu faço um acompanhamento depois. Porque isso é muito importante, né? É um movimento, é um olhar novo sobre o conflito. E então, assim, eu trago à tona o que está oculto, e depois eu mando a pessoa embora para a casa dela com tanta informação nova, eu acho pouco falta de profissionalismo. Então, eu não trabalho assim. Então, eu gosto de fazer alguns encontros depois para estar compreendendo como a pessoa saiu dessa vivência, quais as percepções dela, se tem algo que eu posso estar contribuindo dentro desse olhar terapêutico da constelação. E eu reforço muito a importância das pessoas estarem no processo terapêutico, fora dali. Porque eu acho que é algo que mexe muito, que traz informações novas, isso precisa ser acolhido com respeito. Agora, quando é no direito, geralmente as pessoas já vêm interessadas em 2 perfis. Ou vem a pessoa que quer fazer um divórcio, que quer resolver a questão de uma guarda, às vezes fazer um reajuste de pensão alimentícia, e ela não quer fazer isso via judicial, porque ela não quer esse confronto, esse desgaste judiciário. Eu faço isso totalmente extrajudicial. Outro perfil são os advogados. Os advogados não têm uma grande resistência, mas eles procuram. Quando é que eles procuram? Quando o escritório está cheio de demandas, aquelas demandas já antigas, aqueles conflitos que não têm fim, e que já vão, né, para um julgamento, e já tem sentença, e as partes estão sempre insatisfeitas. Então, aí eles tentam esse contato já comigo para a gente ajudar nessa mediação, para construir um acordo. Porque aquele processo vai ficando muito oneroso para o escritório também, não só para as partes. Aquilo vai ficando muito oneroso e muito desgastante emocionalmente. Então, as demandas já vêm separadas, elas já vêm separadas. E aí, no judiciário, nessa questão judicial, né, eu tenho um olhar sistêmico, uma postura, uma maneira de abordar as partes, de construir o acordo. E aí, se as partes pedem, né, elas são bem sensíveis assim, a uma constelação. Aí eu faço um movimento de constelação, às vezes eu faço um exercício de visualização, de falas, mas quando pede a gente faz. Mas não é algo que eu chego oferecendo. Uhum. Eu acredito que o grande diferencial é a maneira como eu abordo as pessoas para resolver esses conflitos, o olhar. E Bruna, assim, o que mais você percebe? Eu quero falar o seguinte: nessas constelações, a parte que mais te procura, quando é extra, é a mulher que quer evitar, os homens também têm entendido isso, porque a gente sabe que mesmo em 2025, os homens ainda têm algumas resistências com terapia, porque eles acham que não precisa, não adianta fazer, não quero, e vão ficando, até para ir em médico, tu sabe bem como é que é isso. Então, só vão quando estão morrendo. E eu gostaria de saber se é literalmente a mulher que busca isso para ti, ou se tem já alguns, os mais jovens, né, que procuram para que isso seja resolvido, para que não, como você disse antes, para que não se tenha sofrimento, dor, mágoas que podem continuar sendo levadas adiante, né, que aquela mágoa quando você tem um ex-marido que você não acordou com ele, e também uma ex, ou uma questão familiar, como você falou, de espólio, que sempre pode ficar aquela mágoazinha. Então, eu queria entender isso, sabe? Quem vai, como é que as pessoas entendem e se interpretam isso? Tem me surpreendido. Eu não vou falar 50-50, mas vamos lá, 40% homens procuram 60% mulheres. Uhum. E eu tenho achado isso muito encantador. Eles estarem procurando essas resoluções de conflitos de forma mais pacífica, né? E eu faço uma leitura muito dura da realidade
desse homem. E pela dor ele procura um outro movimento na minha cabeça. A minha leitura é, no divórcio, é de maneira bem curta e grossa, hein? Uhum. Ele tem que partir tudo do meio, ele perde a família, e ele ainda paga uma conta todo mês. Ou seja, ele só perde. Quando eu falo de família e de divórcio, eu sempre abro as outras falando que é um perde-perde, não tem ganha-perde, não tem ganha-ganha. Mas, gente, vamos olhar nesse olhar bem assim, cru. O homem só perde, ele perde tudo, Lara. Ainda fica com a dívida todo mês para pagar. E assim, perde o convívio com os filhos, porque muitas vezes vai passar a ver aquele filho quinzenalmente, né? Então, assim, é um perde sem fim, perde. E na dor ele procura uma outra solução. Ele procura uma outra maneira diferente do litígio, porque chega uma hora que a pessoa não dá conta mais de brigar, porque quanto mais você briga, mais você perde. É uma briga sem fim, né? Essas questões familiares no judiciário. E ele perde todo esse convívio com os filhos, perde tudo. Então, eles têm percebido que um outro olhar, uma outra postura, criar um novo formato de convívio, né? Redesenhar essa parentalidade. Isso aproxima ele mais dos filhos, liberta ele para novos relacionamentos, porque enquanto você estiver ali preso num conflito com a ex-parceira, você não está disponível para ter um novo relacionamento. Então, continua preso naquele conflito antes do divórcio, é um sofrimento muito grande. Então, tem sido um trabalho muito bacana. Muito bacana, eu tenho ficado muito encantada com esses homens que vêm com esse olhar, sabe? Eles procuram, eu acho que nessa tua fala, a gente percebe que, na verdade, mesmo tendo essa ruptura, né, de um núcleo familiar, ele não quer perder a família. Porque tem essa diferença, né, Bruna? Ele não quer perder, assim como perder no sentido de que eu ainda, né, quero conviver, eu ainda quero participar de tudo. E literalmente, quando você está em harmonia e você está de acordo, não tem essa de a cada quinzena ou só em férias. Então, como você disse, é um ganho nesse sentido para todo mundo, principalmente para as crianças se são menores, né? Porque a gente sabe como elas passam por essa situação, que todo mundo não vê o olhar delas para isso, né? É uma coisa que na hora não se enxerga muito a dor que elas também passam, né? E aí, como você que já lida com isso, como é que você vê essas crianças? Elas falam contigo? Elas externizam assim o que elas estão sentindo quando está numa constelação? No divórcio a gente não escuta as crianças, okay. Né? Nem no judiciário, eu também não faço isso no extrajudiciário, mas eu constelo crianças. Ok. Então eu constelo crianças com a presença dos pais, ou do responsável, ou dos genitores, né? E o trabalho de constelação com criança é riquíssimo, E vou trazer um exemplo recente. Eu recebi uma criança que desde antes do divórcio, os pais separaram, ela tinha 3, 4 anos. Desde o nascimento dela, ela sempre teve um pouco de resistência com esse pai. O pai abraçava, empurrava, enfim. Não queria esse papai. E com o divórcio, ela começou a querer ficar sempre com a mãe. E até pertinente da idade, né? Pequenininha ainda, essa questão do acolhimento. E aí, ela já hoje tem 7 para 8 anos e ela chora muito que ela não quer esse pai, que ela não gosta dele, ela não quer ver ele. E aí eu fiz uma constelação, a mãe me procurou, fizemos uma constelação com bonecos, com essa criança, de uma maneira bem delicada. A gente constela conflitos, sentimentos, doenças, sintomas. E aí, nesse caso, eu optei então por estar constelando esse sentimento dela, de não gosto. Até dei esse nome para não dar um nome mais agressivo, né? Falei, vamos chamar isso de não gosto. A gente constelou o não gosto dela em relação ao papai. Enfim, foi um movimento muito rápido, porque a criança ela é muito intensa. E foi muito lindo. E no final ela virou e falou assim: não, tu não gosta, morreu. Mamãe, vamos embora.
Mas assim, foi assim, eu fiquei assim encantada com esse trabalho. A velocidade, né? A velocidade da criança. A criança é incrível, né? A criança é pura, transparente. A gente adulto ela não fica, a gente fica martelando a mesma coisa 300 dias, né? Aí então a gente vai fazer a constelação. Aí você sai lá da constelação e ainda fica se perguntando, mas será? E a criança, acho que não tem isso, né? E a vantagem é que a mochila da criança tá vazia também, né, Bruna? A mochila da criança tem pouca. Continuar, não tem letra pra pagar. Vazia. Não, ela tá mais vazia. A nossa já tá ficando um peso grande. Gente, essa criança foi embora e ela retomou esse contato com esse pai. Bruna, tá 100%? Não tá 100%, não é mágica. Mas tá fazendo o caminho. Mas assim, né, a gente permitiu identificar de onde vinha, a gente conseguiu, então, desidentificar essa criança que não era algo dela, e ela, juntamente com esses pais, está retomando esse caminho. Então, hoje esse pai busca na escola dia de semana, o dia dele com ela era só o final de semana, eles comem um churros, eles comem um sanduíche, ela troca mensagem com ele, e tem dia que ela também não quer saber dele, mas algo mudou, algo vem sendo reconstruído ali. E aí hoje ela foi para um processo terapêutico que é pertinente, afinal é uma criança, né, com os pais com lares diferentes, mas já com algo identificado para facilitar esse trabalho. Eu queria que a gente desse um passo para trás, Bruna, na verdade, para a gente até falar um pouco para as pessoas, um pouquinho mais o que é a constelação, porque a gente meio que entrou aqui no automático e foi, né, e a gente falou da mediação, falamos da constelação, até porque assim, eu conheço, eu faço, eu sou super adepta, eu sou apaixonada. E aí, assim, meio que a gente conhece, a gente entrou sabendo, mas nem todo mundo sabe. Então, eu queria só pra gente reforçar um pouco mais, que você explicasse para as pessoas o que é a constelação familiar. Não, acho que nunca é tarde, né? Não é pertinente, vamos um pouco porque se trazer também só a teoria fica tão às vezes sem graça, mas acho que agora nós já temos a curiosidade das pessoas, né? Que negócio é esse? E agora vão até prestar atenção. Verdade. Constelação familiar é uma técnica terapêutica desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, já falecido. Então o Bert, ele foi um missionário, um filósofo, um psicanalista, um estudioso, ele foi um monte de coisas. E ele fala o quê? Ele fala que ele não descobriu a constelação. Bert, ele fala que ele viu a constelação. Por que ele fala que ele viu a constelação? Ele fala que ele juntou, né, diversos conhecimentos de Virginia Satir com as estruturas familiares, de Jung com o consciente coletivo. Então ele foi juntando isso tudo e percebeu que existe um inconsciente coletivo que atua ali nas famílias. E as dinâmicas familiares todos os conflitos, elas partem do nosso sistema familiar de origem. Então, a gente tem o nosso sistema de origem, que, no meu caso, eu e meus pais, meus irmãos, né, e tem os sistemas para trás, os meus familiares, avós, bisavós, e eu tenho um sistema novo hoje, eu, meus filhos e meu marido. Então, o Bert, ele percebeu, ele observou, né, ao longo da vida dele, que quando existe algum conflito nesse sistema familiar, alguma coisa que está em desordem, depois eu vou falar o que é essa ordem, essa desordem no olhar de Bert. Quando existe algo que está em desordem, isso gera um emaranhado, e aí ele fala que aquilo quer ser visto para ter um lugar, e então desemaranhar e a vida fluir. Porque o Bert, para ele fala que a gente é feito para ser longevo, né? Então, e saudável. Então, para a gente viver muitos anos de forma saudável. Se alguma coisa no meio do caminho faz com que isso não aconteça, tem algo obstruindo e precisa ser olhado. E o Bert, ele trabalha com 3 princípios sistêmicos que ele traz, que são as ordens do amor, né? Então, quando a gente está atendendo uma constelação, a gente fala ordens do amor. Quando eu estou dentro do direito, eu falo princípios sistêmicos. A gente vai mudando a nomenclatura para adaptar, mas o Bert traz isso como leis do amor. Então, ele traz que essas 3 leis estando em ordem, a vida flui. Quais são essas ordens, né? As 3 leis do amor. Então, é a lei da hierarquia, né? Onde os mais velhos têm precedência, dentro de casa nossos pais estão acima, depois os filhos. A lei do pertencimento, onde todos pertencem, então muitas vezes as pessoas têm mania de excluir
não por maldade nem por intenção, mas isso gera um conflito, uma desordem. Então, às vezes a gente exclui um tio que foi preso, a gente esquece de contar um natimorto, né? Esquece de inserir ele ali. E o equilíbrio, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, Bert traz que esses 3 princípios estando alinhados, a vida flui. Se existe alguma dessas coisas que não estão em ordem, a gente tem conflitos, sintomas, doenças e diversas outras coisas. Então, eu levo muito, Ediana, para o direito, esse olhar, né? Aí, às vezes até como as partes chegam e sentam. Até na questão de um inventário, como esses irmãos sentam, às vezes eu falo, vamos sentar num outro formato? Senta você aqui, o outro, e aí a discussão às vezes já diminui. Então, na hora de conversar com o casal, eu explico muito a questão da hierarquia, né? Não tem que explicar, por exemplo, para os filhos, por que eles estão divorciando. Isso é coisa de gente grande. Porque a gente decidiu e escolheu assim. Não tem que falar por quê. Não tem que culpar. É coisa deles. Nós decidimos, nós escolhemos. O filho não tem que saber o motivo. Não tem que saber o motivo, porque você vai tomar partido. Um filho não pode tomar partido. A partir da hora que o filho toma partido, ele está excluindo a outra parte para poder ficar do lado de alguém. E aí, a hora que ele exclui alguém, provavelmente ele vai repetir algum padrão que vem daquele lado para poder dar um lugar para aquilo no coração dele, para que aquilo seja visto. Então, é interessante, Diana, porque chegam muitos casais que não divorciam, né? Então, eles chegam com os conflitos e eu oriento eles como se posicionarem um diante do outro, diante dos filhos. Muitas vezes eles vão embora, eles conseguem na terapia, depois dar seguimento e caminharem. Porque é isso, essa orientação de postura sistêmica, do que falar, do que não falar, de assumir a responsabilidade, né? No relacionamento, existe, gente, existe, assim, eu falo que é 50-50, não é 50-50 tão certinho. Até em casos de violência doméstica existe responsabilidade. Qual que seria a responsabilidade dessa mulher no caso de violência doméstica? Ela escolheu aquele parceiro. Por algum motivo ela escolheu aquele parceiro para ser o par dela. Essa é a responsabilidade dela. E né, aí fica a carga da outra parte, a responsabilidade da violência, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Nós escolhemos essa pessoa. Então, se a gente entende que nós não somos sempre, nós não somos vítimas, não existe vítima e algoz, existem pessoas responsáveis. Então, a partir da hora que a gente olha, que a gente entende que nós sempre temos alguma coisa que é da nossa responsabilidade, isso deixa a gente mais forte, para a gente poder dar seguimento e cuidar. Então, eu levo muito esse olhar dentro do direito, ajuda as pessoas a se posicionarem nesse novo contexto, nessa nova realidade. Esse tema, inclusive, é extremamente sensível, né? A Bruna pontuou essa questão da mulher, principalmente a gente vive, eu acho que esse momento, e parece que quando aparece um caso, aparece vários outros juntos, né? Em relação a essa questão de agressão com mulher, de agressão com filhos. E particularmente, eu acredito que deve ser difícil para essa mãe, mulher, que muitas das vezes não teve orientação adequada, às vezes vem realmente de uma estrutura familiar que estava já em desequilíbrio, né, já tem esse histórico, mas que se ela recebesse essa informação, dissesse assim, não, mas você escolheu, como ela talvez reagiria a isso, e se você conseguiria trazer para a gente esse aspecto, porque eu acho que é bastante importante, de como a gente pode, pensando nas mulheres que vivem essa situação, né, ou que estão saindo dessa situação, e que elas possam buscar, que elas possam mudar, né, ver a vida realmente do viés correto, dessa questão de que eu sou responsável pelas minhas escolhas e que, ok, até aqui eu escolhi isso, mas que daqui para frente eu posso mudar as minhas escolhas, né? E que também eu sou responsável por cada uma delas.
a gente consegue passar uma orientação para essas mulheres com esse olhar também, Bruna? Consegue, Diana. O que é que a gente percebe? Que muitas vezes existe uma repetição de padrão, né? Às vezes ela vem já com isso das ancestrais, a mãe vivenciou isso, a avó vivenciou isso. Talvez seja uma crença que nessa família, aqui em casa, toda mulher sofre violência doméstica. Então, a partir da hora que a gente consegue fazer esse trabalho, e eu ainda tenho que explicar como que acontece esse movimento de constelação, né? Verdade. A gente consegue olhar para isso, identificar de onde isso vem, e que ela consegue, através de um trabalho terapêutico, né? De autorresponsabilidade, de autoconhecimento, aí ela consegue se posicionar e ter um parceiro novo diferente. Porque senão ela sai de um relacionamento abusivo e ela entra em outro relacionamento abusivo, ela só troca de parceiro. Então é preciso romper esse ciclo. Como é que a gente rompe esse ciclo? Olhando para ele. A gente tem que olhar para ele. Identificar de onde está vindo isso, o que tem por trás disso que está fazendo isso acontecer. E aí a gente faz esse trabalho de autoconhecimento mesmo. E então, assim, aí a gente trouxe, né? Eu trouxe o conceito da constelação de Bert, e aí hoje existem alguns formatos diferentes que a gente trabalha com a constelação. Existe o trabalho de constelação com bonecos de Playmobil, onde a gente traz para esses bonecos, eles assumem a posição de representantes, né, do nosso sistema familiar, representante de um sintoma, como eu trouxe dessa criança. Uhum. Existe também o trabalho de constelação em grupo com representantes, pessoas. Então, por exemplo, os bonecos. Quem a gente começou a utilizar os bonecos foi Shirley Schneider. Já com pessoas em grupo foi o Bert Hellinger. Então, assim, vieram as adaptações. Então, o Bert utilizava, a gente faz uma roda, e aí a pessoa traz a história dela, compartilha com esse terapeuta, e aí, juntos, terapeuta e cliente, escolhem os representantes para a gente ver como é que aquelas pessoas, não é um teatro, né, não é um psicodrama, mas na constelação o que acontece? A gente fala que a gente acessa o campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? O campo é essa energia da nossa ancestralidade, da nossa história familiar. Então não tem questão de espiritismo, não tem questão de religião, né? O campo morfogenético, ele está aí provado, a gente tem a epigenética, a física quântica, que mostra como a gente consegue acessar essas informações do campo. Então essas pessoas, horas que elas vão representar, vão se fazer parte, né, como representante, elas trazem à tona os sentimentos, as sensações. Às vezes vai representar alguém, aquela pessoa está mancando, você vai ficar sabendo, a pessoa às vezes tinha até uma prótese, eu não tava, né, não tinha uma perna, enfim, aquilo vem à tona nesse campo. Então precisa do terapeuta, ele ter um olhar muito experiente, ele for fazer essa leitura do campo e conduzir isso para um novo movimento, para estar fluindo, né? E outra maneira de trabalhar ainda as constelações são com âncoras. Também eu utilizo muito as âncoras, eu amo utilizar as âncoras, e eu utilizo muitos papéis. A gente trabalha com os papéis como âncoras para estar acessando esses campos também. Então trouxe aqui 3 formatos de constelação familiar, onde a gente trabalha não só a constelação familiar, mas a gente faz a organizacional também. Então, a gente faz esse trabalho com as empresas. Para mim foi muito rico, Diana, porque aí eu trago esse olhar do corporativo, dessa vivência dentro do ambiente, né, da empresa. Então, eu tenho aí a formação em gestão de negócios da fundação. Então, eu trago todo esse olhar de gestão para compreender como uma empresa funciona, e aí entra com o olhar da constelação. Então, dentro da empresa, de uma constelação empresarial, a gente faz lançamento de novos produtos, trabalha a sucessão familiar para entender onde é o melhor lugar para cada pessoa, conflitos internos para entender onde está a origem daquilo. Enfim, o que existir de demanda dentro da empresa, a constelação pode fazer esse olhar mais profundo, né? Porque quando a gente contrata uma consultoria, ela faz uma leitura, um mapeamento dos processos do dia a dia, de como estão, daquilo que a gente vê. Mas tem coisas que a gente não consegue enxergar e não consegue entender de onde vem, né? Por que esse turnover tão grande? Por que eu contratei tal pessoa que foi bambambam no mundo inteiro e chegou aqui e não deu certo? O que está acontecendo? Então, a constelação auxilia nesse processo, para que então esse processo de consultoria ele tenha mais eficácia.
E Bruna, eu sei que você usa isso também quando você fala em sucessão, que eu já te acompanho, até na questão da sucessão para o agro, né? Você também está usando esse trabalho. Não foi isso até que eu estou na tua comunidade, eu vejo que você coloca com essa visão. Porque no agro também tem isso, né? Quando você tem mais de um filho, quando você tem um, você já sabe quem é o herdeiro, quem é o sucessor, mas quando você tem mais de um, o que papel de cada um, né? Como é que os pais... Porque a gente sabe que tem pais que não querem tocar nesse assunto, porque eles confundem sucessor com herdeiro, e aí acha que está... como é que eu vou tá excluindo um para colocar o outro. Então eu queria que você também trouxesse isso para quem está nos ouvindo, para que eles entendam que essa escolha não é fácil, mas é uma escolha que tem que ser feita, é uma decisão que tem que ser tomada para que siga o teu legado, né? Para que siga o que você construiu, o teu patrimônio. Não pode ficar depois que a gente se for, eles resolvam entre eles. Aí eu acho que é complicado demais. Para que eu falo? Dentro do direito existe o direito que está lá na lei, bonitinha, qualquer lei interpreta. Existe aquilo que as pessoas viram e falam assim, isso é meu direito, eu tenho direito a isso. Todo mundo tem direito a alguma coisa, né, nessa vida. A gente se acha com direito a um monte de coisa. E tem o direito sistêmico, que é esse olhar da constelação. Então, para mim, o grande segredo foi conseguir juntar isso tudo. E aí, quando a gente vai para o agronegócio, para as famílias do agro, família do agro nada mais é que uma família empresária, né? Então, da mesma maneira que a gente... são empresas, né? Então, o mesmo olhar, a mesma postura que a gente leva para as empresas, a gente leva para as famílias do agronegócio. E Bert traz umas coisas muito interessantes e que a gente percebe que flui. Então, ele traz assim, tá tudo certo filhos receberem diferentes. E geralmente, se você vai no direito clássico, não é assim, né? Vamos partir certinho. Se deixou diferente, os filhos contestam. Não, para Bert Hellinger, tá tudo certo o pai dar diferente. Cabe aos filhos aceitar que ele deu diferente. Porque o Bert traz um olhar bem interessante de que, agora é uma fala minha, né, gente? Quem chegou primeiro bebe água mais suja, né? O filho que nasce primeiro, ele bebe água mais suja. Zero. Bode expiatório, né? É interessante isso realmente, porque assim, eu acho que entra aí realmente a mediação e essa percepção, porque às vezes os filhos até sabem, ou até eles percebem, eles não estão ali no dia a dia, e então assim, receber igual também não seria justo. É direito do ponto de vista jurídico, mas não é justo do ponto de vista da justiça, né? Que não é o do direito, é o aqui do relacional, né? E eu acredito que dentro das famílias falta muito essa conversa realmente, né? De, peraí, vem cá, né? Quem está trabalhando aqui? Quem que trabalhou? Quem que construiu isso daqui? Ninguém está te excluindo, né? Pelo contrário, a gente até quer te incluir, mas você tá lá, você é médico, você não quer saber disso aqui, você não vem aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Ou então não, você vai participar, né? Então, eu acho que, na verdade, de modo geral, se a gente olhar para as gerações, a gente vem de gerações que praticamente não conversavam, né, que a coisa era muito taxativa, o pai, né, era muito imposta realmente, assim, o pai definia e pronto, acabou. De repente veio uma coisa um pouco mais flexível, mas ainda não tinha tanta conversa, e hoje em dia é pai e mãe que aceita que o filho é que manda no pai. Então, assim, meio que inverteu as coisas também. Então, meio que a coisa meio se perdeu, assim, a gente vê muito. Foi de um extremo a outro, né, Diana? Pois é. E aí realmente eu vejo que esse trabalho da constelação, da mediação, essa coisa de trazer a conversa para a mesa, né? Trazer todo mundo para a mesa. Peraí, vamos conversar aqui, vamos colocar aqui, vamos entender essa situação, analisar a situação e não simplesmente do ponto de vista jurídico, né? Porque o ponto de vista jurídico, ele muitas vezes ele não traz paz.
Então você põe um ponto ali, final, mas as pessoas vão embora, né, sem relacionamento, insatisfeitas, muitas vezes elas adoecem, né, pelos sentimentos que vão brotando. Talvez né? seja a única Ódio, situação que a rancor, justiça realmente seja cega, né? Então, assim, o que a gente traz muito na mediação, né, e com esse olhar sistêmico? Nesse caso, por exemplo, na hora das famílias, né, do agro, é a oportunidade de sentar e de ouvir as partes. O que é a expectativa? Primeira coisa mais importante, o que é a expectativa desses pais? Porque se quiser que aquele negócio do agro prospere, a gente não pode trabalhar 100% diferente do que é feito. Aquela turminha que está vindo aí, segunda geração, ela tem que entender o que fez aquilo nascer e tem que honrar aquilo de uma certa maneira, dando uma continuidade. Vamos fazer outras coisas e vamos fazer um pouco diferente? Vamos, até a obrigação, né? Porque quem veio primeiro rompeu um monte de barreira para a segunda geração pegar aquilo diferente. Então, é quase que uma obrigação fazer um pouco melhor. Fazer diferente, ter uma cara nova, mas não desprezar. Nossa, esse velho não sabe de nada, só fez merda a vida inteira. Não vou trabalhar com isso mais, não. Provavelmente aquilo vai quebrar, aquilo vai se encerrar, porque não foi honrado o que foi feito por esses pais. E eu vi o que esses pais, nessa primeira geração, a expectativa que eles têm para a segunda geração. E não questionar muito, porque eles estão aqui, e abaixo estão os filhos, e a ordem vem dos pais. Então, precisa entender essa hierarquia e não tentar mudar isso, que costuma dar errado. Mas o que a Diana questiona, né? A gente, quando você fala da justiça, a justiça põe um ponto, vai lá e pronto. Cumpra-se, né? Como eles sempre dizem. Mas nós vemos aqui, Bruna, tantos casos, né? Que você está contando a tua história, o teu processo de mudança, e tantos casos de mulheres e homens que para eles não seria a opção, porque é aquela geração que o filho mais velho tomaria conta, mas que quando acontece algo, aquele filho não quer, o outro é muito novo, e a do meio que estava ali meio que vagando de um lado para o outro, entre os dois, é que vai assumir a bronca, a responsabilidade de voltar e levar o patrimônio que os pais construíram. Quando a gente percebe isso, essa pessoa, ela tá no lugar certo, vamos assim dizer, ou ela tá, né, na nossa geração cumprindo, porque a nossa geração cumpria, né, aquilo e acabou, né? Cara, o que acontece? O Bert fala da hierarquia, então, teoricamente, seria esse mais velho. O que é importante essa mediação, essa construção desse acordo sucessório, desse planejamento, para que as pessoas possam verbalizar, mas ele olhar e falar. Então a gente faz esses movimentos, proporciona, né, com todo o jogo de cintura, essas falas, essas técnicas, esse reconhecimento de lugar de cada um. Então, a hora que ele olha e fala, olha, eu não tenho interesse, a gente fala, então você renuncia, você reconhece que essa pessoa do meio, ela também tem capacidade, habilidade para fazer isso, pensando na hierarquia, seria um papel seu. Então a gente promove esse reconhecimento dos lugares para as partes na hora de construir esse planejamento sucessório, para que isso dê certo, para que isso realmente flua, né? Porque senão ela vai ali na tora, assume aquilo ali, mas será que ela reverenciou esse mais velho que era o lugar deles, entendeu que era o lugar dele? Aí aquilo parece que nunca vai dando certo, apesar dela ter habilidade, aquilo parece que fica empacado para ela tocar. Fica grameando, como a gente fala, né? É igual no inventário, teoricamente tem que ser o mais velho para aquilo fluir, para ele tomar as decisões. Você fala na hora de fazer, né? De fazer um inventário, né? As partes já falecidas. Então, assim, eu não posso. Você, meu irmão, aceita. A gente vai conduzindo, mas vai posicionando os papéis de cada um de acordo com o olhar sistêmico, para que isso possa fluir melhor. E é um verdadeiro desafio, né? Porque, assim, dentro da estrutura familiar, a gente vê que as pessoas realmente, a grande maioria, infelizmente, não está preparada para isso. Não.
E ainda tem aquelas situações piores que ainda fazem assim, cada um tem seu advogado, né? A briga fica tão feia, né? Que cada um tem o seu advogado ao invés de todo mundo trabalhar para a continuidade, para a sucessão, né? Então, eu imagino que você realmente atue nos mais diversos cenários, né? Sabe o que acontece muito em inventário? Eu já vi isso umas 3 vezes, Mediano. Às vezes a mãe faleceu, né, no parto. Era muito comum isso. Sim. Antigamente, né? Ainda existe hoje, mas não como antigamente. Então, assim, os filhos carregam muito internamente aquilo, né, de culpar aquela pessoa. Minha mãe morreu. É inconsciente. Uhum. Mas elas culpam, né? Minha mãe morreu para você nascer, porque você nasceu. Então, assim, na hora de fazer esse inventário, depois da partida desse genitor, desse pai, é uma confusão. Na hora que você vai conversar, conduzir isso com as partes, é a hora que você vai fazer uma entrevista mais profunda, e aí você percebe isso, aí você traz essa à tona e consegue fazer um movimento, né, de mediação sistêmica ali, provavelmente resolve esses conflitos. Então, existem algumas coisinhas que estão ocultas que fazem essas coisas não caminharem. E, Bruna, vou fazer uma pergunta assim, porque antigamente, vou falar antigamente, mas as nossas avós, nossas mães, elas sempre falam, olha com quem você está se relacionando, como é que é o pai, como é que é a mãe, né? Não pense que vai ser diferente. Na questão de você falar que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Mas isso de fato acontece? A constelação mostra isso? Que vem essas cargas mesmo? Se eu ver como é aquele casal que de repente eu vou namorar com aquele filho, isso vem mesmo, Bruna? Eu vejo por um outro olhar. Tá. Um pouquinho mais diferente. Uhum. A gente se conecta, a gente casa com alguém que tem a mesma demanda que a gente. Ok. A gente se conecta pelas faltas. A falta da nossa criança se conecta com a falta da criança anterior da outra, e é ali que a gente se conecta com essas pessoas. Eu não vou nem trazer questão de... que a gente tem isso, né? Eu acho que tem também, sabe, Lara, essa questão, estava programado da gente ficar junto, já é um amor de outras vidas, enfim, eu acho que tudo isso existe, mas nesse olhar da constelação, a gente se conecta com o que o outro também busca, e é o culto. Mesmas necessidades. As mesmas necessidades. O que acontece? Depois que você casa, e todo mundo tem conflito, que a vida é feita de conflito, você começa a ter os conflitos. Então, a partir da hora que você faz um movimento, e aí uma coisa me chateia, tem me preocupado muito. Eu tenho visto muita gente separando, porque fala assim, eu fiz uma constelação, e nessa constelação mostrava que a outra parte estava olhando para fora do relacionamento. Então, assim, ele vai procurar a constelação como algo para terceirizar essa decisão, né? E aí falar, porque a outra parte estava olhando para fora do relacionamento, então eu realmente separei. Então, vamos lá. Isso me preocupa muito, eu tenho visto muito. Olhar para fora, o que é olhar para fora desse relacionamento? Gente, tá todo mundo que tem um conflito, tá olhando para outro lugar, tá olhando para fora. Então, se você faz um processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de olhar para a sua história, né, para o seu relacionamento, você volta a olhar para ele. Então, se as partes estão interessadas em fazer esse relacionamento fluir, não é porque estão olhando para fora que o casamento acabou, a constelação diz que ele olha para fora. Então, isso é muito preocupante, terceirizar isso. Então, lá a gente conecta com as nossas faltas. Conecta com as nossas faltas. Ao longo da vida, olha. Ao longo da vida a gente vai tendo contato com isso, então, por isso é tão importante a gente olhar para essa nossa criança interior, né? Porque muitas vezes a gente vai do ser infantil para o nosso ser adulto, né? A gente fica transitando aí entre a nossa criança e o nosso adulto. Então a gente precisa realmente, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, que a gente sempre fala, é tão essencial. E também acho que essa fala que você trouxe é assim, sensacional, Bruna, que por mais que a pessoa esteja olhando para fora, é aquele momento, né? A constelação é aquele momento. Então é assim, você tá olhando para o momento e esquecendo toda a história, né? Então assim, peraí, olha para a história,
olha para o momento e olha para o que você quer a partir dali. Né? Então, assim, e aí você tocou num ponto que aí eu vou voltar para a tua fala inicial, quando você disse, né, principalmente é o pós, né? A constelação não pode ser só aquele momento, a importância realmente de ter um pós, de ter um acompanhamento ou de ter uma outra terapia associada, para que você, e aí é uma coisa que se fala, né, pós-constelação, na verdade no dia da constelação, não tome nenhuma decisão, não faça nada, né, não tenha atitudes bruscas, porque às vezes você recebeu uma informação ali, que você precisa também trabalhar ela, né, entender ela, digerir aquela informação direitinho, para exatamente não tomar nenhuma atitude abrupta, impensada ou pensada de forma errada mesmo. Então, assim, ter também o jeito, né, o carinho e o respeito pela outra pessoa, de conversar, de entender o que a outra pessoa pensa. Porque às vezes você fez a constelação você sozinho. Peraí, e a outra pessoa? Você escutou a outra pessoa? Será que a outra pessoa não está perdida, talvez, igual você? Será que ela também não está precisando de um cuidado, de um carinho, de fazer uma constelação também, quer dizer, de ser ouvida, né? Então, eu acho que as relações, de modo geral, elas realmente estão passando por essas questões, né? Ela é realmente um olhar um pouco mais profundo, não é tão raso. São descartáveis, né, Diana? E as famílias não são descartáveis. Exatamente. É algo muito sério. Eu falo, vocês vão ser para sempre uma família. Sim, para sempre. Vão ser famílias com mais de uma casa, com formatos diferentes, com vários membros, mas vão ser para sempre uma família. Tem que lembrar disso. E construir isso de uma maneira muito respeitosa. E aí entra realmente que aí assim, é realmente uma coisa que puxa a outra, né? Porque aí quando você fala da criança, quer dizer, os pais estão tomando atitudes sem pensar nos filhos, sem pensar nas consequências dos atos, né? Então, às vezes, realmente enchendo essa criança de informação desnecessária, né? E aí afastando tanto de um quanto do outro, o que também geralmente não quando chega uma parte, a Diana vira pra mim xingar, porque o outro fez isso, aquilo, traiu, cachorro, safado, sempre, enfim. Aí eu olho e falo assim, estão querendo me dizer que de um relacionamento amoroso nasce um fruto e vocês tiveram um filho, é isso? Como assim? Eu falei, você está me contando que um dia vocês namoraram, resolveram casar, se amaram muito e resolveram ter um filho. É isso que você está trazendo? Aí eu largo todo aquele ódio de lado. Que eu faço a pessoa voltar naquela essência. Então é por isso que a gente vai caminhar para resolver esse divórcio agora. Como é que nós vamos manter o respeito que vocês escolheram lá atrás? Vocês escolheram, porque hoje a gente já não existe mais, não é mais como antigamente. Eu acho que ainda existe, deve existir casamento arranjado. Sim. Não na proporção, né? Uhum. E eu falei, então você está me dizendo, então você escolheu, você não foi obrigado. Então, com esse poder de escolha, com aquele amor lá de trás, agora a gente vai resolver isso daqui. E não com tanto ódio, né? Aí a pessoa assusta. Não, você não está entendendo. Eu falei, não, eu estou entendendo. Você falou para mim que você namorou, que você ficou noivo, você casou, teve lua de mel, escolheu ter filho, engravidou do segundo. Eu estou entendendo. Ai. Eu vejo assim, até na questão das amizades, né, Bruna? Hoje eu estava até conversando e, claro, falando um pouco de visão, porque a gente vai amadurecendo, você vai tendo outro olhar, você vai tendo outra visão das coisas, né? Nós somos a geração, gente, que fez prova e mimeógrafo, é a última geração que fez isso. Nós somos a geração que mandava revelar foto, a última geração que viu tudo do manual, analógico, Então nós somos essa última geração. É a nossa geração é essa última geração. A geração X é a última geração que viu tudo isso. Então, um pouco dos baby boomers também, mas muito pouco. Eu não sei, né? De repente a minha fala não vai ser uma coisa muito interessante, mas eu acredito, Bruna, que as pessoas elas andam muito rasas, sabe? Tudo é muito superlativado, se existe essa palavra.
tudo que a minha vontade tem que ser a minha vontade, o meu sentimento de raiva, ele tem que ser esse sentimento de raiva. Eu não posso te perdoar porque entendeu? Eu acho que isso está muito raso, tanto nos relacionamentos amorosos, como na convivência familiar, que eu digo não de pai, mãe, filhos, mas o núcleo familiar, primo, tio, e também com as amizades, sabe? Essas amizades de pula-pula, né? Que a nossa geração sustenta mais as amizades, a gente dá mais valor a isso. Claro, também não estou dizendo que a gente é perfeito, não, né? Só um pouquinho. Mas eu não sei, eu vejo dessa forma, não sou terapeuta, né, não participo tanto quanto a Ediana, mas eu ando vendo muito raso, é tudo muito ao extremo e tudo muito assim, sem importância, sabe? Isso não tem importância. O teu relacionamento. A vida não perdoa. Né? Por isso a saúde mental está tão em alta. Não perdoa. Não tem como. Por isso hoje ela é tão essencial. E aí esse movimento de mediação de constelação, o que ele é? O movimento de trazer a responsabilidade. De trazer esse olhar para a autorresponsabilidade e para o autoconhecimento. Porque eu acho que isso é que é liberdade. E como você disse, né? Entender que é uma via de mão dupla, né? Eu escolhi, eu posso, cada escolha é uma consequência, eu posso, como a Diana falou, mudar as escolhas, porque a Lara que está sentada aqui hoje não é a Lara de ontem, né? O dia que ela passou ontem, com certeza ela se mudou um pouco mais, ela aprendeu alguma coisa. Eu sou muito sortuda de conviver com pessoas que me mudam muito, né? Como esse papo nosso agora. E então, assim, é isso. E eu acho isso tão bonito quando você fala, porque eu ainda sou pela questão de mantenha o teu relacionamento. Não mantenha na marra, na força, mas faça tudo para que ele seja duradouro. Porque daqui, senão, gente, já não existe mais essa questão de eu vou formar um núcleo, né? E foi formando núcleos familiares que os homens das cavernas sobreviveram e que a gente está aqui hoje. Então, quando você fala assim, eu que sou entusiasta do relacionamento, do casamento, eu acho tão bonito, eu acho tão esperançoso quando você traz, né, que tem pessoas mais jovens que estão buscando, que estão tentando. Isso me dá um conforto, porque de vez em quando a gente fica meio desanimada com o que está acontecendo. Descrente, né, da humanidade. Entendeu? Então, quando você vem com isso, trazendo essas histórias, e deixa um pouco mais de esperança, sabe? De que a pessoa realmente, se não der, não deu, né? Todo mundo tem direito de seguir em frente, porque a vida só é pra frente mesmo, não dá pra voltar atrás, não tem como eu voltar 20 anos, né? Só com máquina do tempo ainda não inventaram. Então eu fico bem, bem satisfeita com isso. Mas falando sobre isso, eu queria entender, eu também vi um post seu esses dias, e você tocou nesse assunto, da questão eu vejo muitos terapeutas hoje, pessoas que constelam, colocando mãe de, como você disse, né? Mãe de, então contar aquele filho, aquele natimorto, ou eu não sei como é que falaria. Eu queria entender o porquê disso, Bruna. O que isso traria tanto para os filhos quanto para essa mãe, para esse pai. Ele falar, não, eu tenho na verdade são duas mais uma, mais um anjo, mais um que está no céu. Eu não sei como é que falaria isso. O que traz isso para a mãe? Que eu fiquei pensando nisso, eu achei isso tão digno, sabe? Com quem Alguma foi. De vocês já teve algum aborto? Que eu saiba, não. Espontâneo? Não, que eu saiba, não. Eu vou tentar trazer a explicação para vocês. Então, geralmente o aborto, eu vou fazer um aborto espontâneo. Sim. É uma dor muito grande para quem sofre. Independente se é de uma semana, de um mês, né? Se é uma gestação avançada. Se é uma gestação avançada, você tem que fazer
registro de nascimento, depois tem que fazer o certidão de óbito. Então é uma dor muito grande. O que a gente faz com tudo que dói? A gente põe numa caixinha para não olhar, porque olhar dói. E aí a gente carrega aquela dor para sempre. Então, na minha história, eu tive o Dimas, que hoje tem 23, aí eu tive a Nicole, que hoje tem 18, e aí eu engravidei, antes de ouvir o coraçãozinho, eu tive um sangramento, foi um aborto. Aí monitorei a ovulação, fiz de tudo e engravidei do Henrique. O Henrique hoje tem 8 anos. Então eu tive 4 gestações. Eu tenho 3 filhos. Dar esse lugar, porque é uma coisa que dói muito. É um sentimento horrível, né? Esse aborto. É a dor da perda, é a dor de falar o que eu fiz. Enfim, são vários sentimentos, né, do casal que vive ali, que se a gente não inclui, não dá um lugar, parece que aquilo dói mais. Na hora que eu falo, eu tive 4 gestações. Aí eu lembro, né, daquele ser que veio, que habitou ali o suficiente para ele, que foram X dias. Era o suficiente para aquela existência. Então eu dou um lugar, e aí aquilo dói menos para mim. Que eu dei um lugar no meu coração para essa dor, para essa história, que foi pequena, mas ela fez parte. E aí, Lara, o que a gente percebe? Quando existem muitos abortos, às vezes, e depois nasce alguém, às vezes a criança é uma criança que ela vai, às vezes, ao longo da vida, manifestar algum sentimento, tipo assim, nossa, eu não mereço estar aqui, para eu estar aqui, várias crianças morreram antes de mim. Então, esse outro olhar para receber essas crianças é muito interessante. Às vezes tem crianças que comem muito, aí você vai ver ela inconsciente, ela está comendo pelos irmãos que morreram antes dela, ela quer comer para todo mundo. Porque tem que dar um lugar para aqueles irmãos que partiram antes. Então, são vários sintomas que vão indo, que se a gente olha, por isso que numa entrevista de constelação, o que a gente pergunta? São perguntas se existem abortos espontâneos ou provocados, mortes prematuras na família, acidentes trágicos, sempre essas coisas muito intensas que não fazem parte dessa longevidade, essa tranquilidade, porque a gente tem que olhar para aquilo com mais carinho, com mais amor. E o interessante da constelação é isso, é um olhar sem julgamento, né? É um olhar de dar lugar, de acolher aquilo que é tão doído para as partes. Mas eu acho que explicou, sim. Eu quando eu vi essa postagem, eu fiquei pensando, sabe? E o que eu imaginei foi justamente a dor dessa mãe, né? E quando você traz isso, eu espero que elas que estejam nos ouvindo, né? Ou o parceiro, porque muitas vezes nessa situação ninguém pensa na dor dele também, né? Porque é tudo para mãe. Não pensa, e é uma dor do casal. E dependendo do tamanho da tragédia, esses casais não conseguem permanecer juntos. Então, e aí eu vejo isso, então, porque não pensam nessa função, né? A maternidade, ela é muito direcionada para a mãe, né? Ninguém presta muita atenção naquela outra pessoa que está junto, que ajudou a fazer e que também tem uma dor incondicional. Aí é interessante, porque a constelação leva tanto o olhar para o pai também. Eu acho isso tão rico, tão rico. Na constelação não tem o tal do pai. Até porque no caso tem que pensar realmente nos filhos, né? Sim. E aí quem vai sofrer as consequências pela ausência, né? Ou pela falta de amor, pela falta de carinho, pela falta de contato, vai ser esses filhos e vão crescer com isso, dependendo, né? De uma situação como essa. Então, assim, acho que realmente é um olhar realmente sistêmico no sentido de completo, de mais abrangente, né? Sair do olhar ali só pro fato e buscar entender, correlacionar isso com a história, né? Com a história familiar. E, Bruna, nesse sentido também, quando a gente olha para a questão dos negócios, né? Igual você falou, você também trabalha com as empresas, a gente falou da questão do agro e tudo.
como que a gente também pode fazer o uso da constelação ou da mediação para novos negócios, né? Porque às vezes a gente tá falando muito de coisas que são problemas, né? Já vieram e tal, não sei o quê. Mas eu também consigo fazer isso para coisas novas. E aí você talvez pudesse ter usar, não sei se é o caso, mas quando você passou por esse momento na vida de fazer essa mudança profissional, você também buscou essas ferramentas ou outras para dar esse direcionamento? Então, assim, pensando para as pessoas e para as empresas, como que a gente pode usar essas ferramentas para dar um direcionamento? Diana, na Agrocria nós não usamos, a gente já conhecia a constelação organizacional, não usamos. Várias questões, uma delas é que aquilo a gente tem que entender que todas as partes envolvidas têm que estar de acordo, mas é um olhar. Hoje, eu, Bruno, utilizo muito nas minhas tomadas de decisões maiores. E o que eu vejo no mundo corporativo? A gente vê hoje empresas como Natura, Boticário, Samsung, né, a nível mundial, lançamento de novos produtos, decisões de tirar um produto do mercado, nada é feito sem um movimento de constelação. Porque o que ela faz, né? Já na constelação organizacional, a gente não trabalha tanto com sentimentos, né? Com as emoções, como na constelação familiar, mas aí a gente trabalha o posicionamento e o olhar daquilo, né? Aquele produto novo, ele está olhando para o mercado, os donos estão olhando para a empresa, entendeu? Então a gente já trabalha num outro contexto, numa outra postura. E é muito rico, é muito rico. Recentemente, estivemos numa empresa aqui de Goiânia, de sorvetes artesanais. Eles queriam lançar um açaí, queriam lançar um novo sabor de sorvete. E toda a expectativa, toda a energia estava indo pro sabor novo. E a gente percebeu que era esse açaí que ia trazer um fluxo de caixa maior para eles. Porque estava toda, né, o marketing olhava para ele, os clientes, o mercado, enfim. Então, assim, provavelmente eles iam dar um tiro que não ia fluir tanto. E aí, com esse movimento, eles conseguiram direcionar melhor a estratégia. Um outro movimento que a gente fez como empresa é uma grande empresa aqui em Goiás, de uma farmácia de manipulação, já numa sucessão. E aí esse fundador ainda estava confuso na questão de qual membro familiar que ia para cada cadeira, e ali ele conseguiu olhar a melhor cadeira para cada uma das partes, para que ele pudesse sair do negócio. Então são movimentos muito ricos que ajudam nessas tomadas de decisões. E colabora para que não tenha briga, né, Bruna, depois, porque esses conflitos, mesmo que você vá trabalhar com um irmão, um cunhado, isso pode trazer também atritos, e a gente vê tanta coisa triste acontecendo com isso, né, os extremos que a gente vê pelas notícias de televisão, que podem levar até a assassinatos por causa... São conflitos às vezes fatais, né? Exatamente. Por falta de... Então esse olhar, ele traz um olhar de um novo posicionamento de uma maneira pacífica. Ai, que coisa boa. Bruna, teria algo assim sobre a constelação, sobre todo esse novo movimento, eu vou chamar assim, porque nem todo mundo conhece, né? Tem sempre aquela pessoa que fica reticente, não vou fazer. Nós deixamos passar alguma aresta, alguma coisa que a gente não te perguntou, que você queria pontuar. Daí, por favor, fale se a gente ficou devendo alguma pergunta para os nossos ouvintes. Claro, eu acho que não passou nada, não. Eu sou daquela opinião assim, que existem coisas novas, constelação não é algo tão novo. Uhum. Mas para quem não conhece, procure conhecer, né, para ter uma opinião, procure estudar, procure entender, né, na sua cidade, quem que é esse constelador, qual que é a formação dele, se ele vem de receita mágica, se ele vem de milagre, resolução, tudo muito mágico, enfim, é algo tão delicado, mas acho que o maior recado, Lara,
é que o processo de autoconhecimento é a resolução para tudo. Com certeza. O autoconhecimento é a autorresponsabilidade, não tem como terceirizar isso. E a gente está vendo tanto, né? Eu ouço muito podcast, então eu já vi muitos médicos, como você falou, advogados, juízes, terapeutas que estão usando a constelação a favor do paciente, a favor da família do paciente. E quando você falou, teve um podcast que daí a pessoa falou assim, olha gente, não vem com essa história não, eu fiz um curso de 3 dias para constelar, não, corre, léguas essa pessoa. Claro, é isso. Existe um movimento a nível nacional, do Conselho Nacional de Justiça, justamente para estar regulamentando essas formações. Eu falo que formação em constelação não é uma formação só para sempre. Eu estudo constelação todos os dias, em leitura, em aulas. É um negócio que a gente tem que estar sempre atualizando, sempre em movimento. Eu também participo das constelações aqui em Goiânia, tem a Casa de Eurípides, que é um hospital psiquiátrico. Então, juntamente com a médica responsável lá, eu participo semanalmente com os pacientes das constelações. Então, a gente tem que estar em movimento sempre, né, para poder estar sendo cada vez mais responsável com os nossos clientes. E também acho que a gente pode também passar até algumas talvez sugestões aí de busquem, né? Hoje em dia tem realmente muito material, né? Na internet de modo geral para você pesquisar. Livros, claro, né? Tem um faça um filtro, né? Vá nas redes sociais, vá na Bruna, por exemplo, né? Acompanhe. Tem uma série, inclusive, que estava na Netflix, Uma Nova Mulher, que é uma série também que eu acho que é assim bem light, né, mas traz esse olhar também da questão da constelação, que pode dar Essa série, Diana, acho que foi um presente para nós. Eu conheci a Nura, ela esteve em Goiânia, tive aí alguns momentos com ela. Gente, ela ficou apaixonada quando eu contei do movimento das mulheres do agro no Brasil. Ela ficou encantada. E ela falava assim, fale-me mais sobre isso. E ela ficou encantada com essa força da mulher do agro. Então, assim, acho que a Nura foi muito feliz quando ela trouxe as constelações para a Netflix. Na primeira temporada ela não usou a palavra constelação, porque ela ainda não tinha o direito autoral disso, junto da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert. Já na segunda temporada ela usou a expressão constelação familiar e posicionamento, né, familiar, posicionamento da família de origem. Então, realmente, para quem não conhece, eu acho que o melhor lugar para conhecer é na série Uma Nova Mulher, porque teoria a gente traz, mas só entende vivenciando, né? E a série é bem gostosa, não é uma série cansativa, não, assim, ela é bem suave, então compensa mesmo, né? Então o nome da série é Uma Nova Mulher, na Netflix, tá disponível, gente, olha, acessem, deem uma olhada. Tem algumas outras sugestões na própria internet aí de filmes também. Tem um que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também trata sobre o tema, né? Tem um que é o nome do filme também é Viva, que é A Vida é uma Festa, que aborda também a questão das raízes familiares. Amo esse filme. Então, assim, olha aí, tá vendo? Já assisti umas 300 vezes. Então, eu acho que vai nesse sentido, né? Busque informação, busque conteúdo, busque profissionais mesmo. Eu acho que a Bruna tocou num ponto muito importante, que é veja com quem é essa pessoa, né? Porque realmente, infelizmente, nós temos algumas pessoas que se dizem, né, profissionais, mas deixam a desejar. Peça indicação, né? Peça indicação. Temos indicações, inclusive. Tem aqui na nossa cidade, aqui em Roças, temos. Eu começo esse mês, já abriu a fazer uma vez por mês online. Então é algo assim, para conhecer, né? As pessoas entrarem, conhecerem e poderem usufruir da cidade de vocês depois, presencialmente também. Exatamente. Excelente. Bom, Bruna, olha,
Que papo gostoso. Leve, né? Leve, é isso, né? Porque assim, tem que ser leve realmente, assim. A gente tá aqui para realmente conectar as pessoas, né? Contar histórias, né? Você vem de uma história muito bacana, uma história que é de uma mulher referência, de que sempre trabalhou, sempre esteve trabalhando, continua trabalhando, tá aí se reinventando, ajudando as pessoas. Então, isso faz realmente a diferença no mundo, né? Com certeza. Então, pessoas assim que a gente precisa estar rodeado para que a gente tenha também a oportunidade de aprender e de crescer, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Então, eu quero aqui, já de antemão, te agradecer a tua participação aqui no Chama na Botina. Foi, assim, muito gostoso esse bate-papo, eu amei. Também gostei muito. Agradecer o teu tempo, né, Bruna? Eu sei que não é fácil. Tem várias facetas da Bruna. Jornadas duplas. Então, muito obrigada. Você foi o convite, você já foi de pronto aceitando. Então, gratidão demais. Eu acredito que a gente mudou, vai com esse papo, algumas cabecinhas aí que vão procurar entender melhor o que estão passando. E a gente deixa com você nas falas finais para você concluir esse nosso bate-papo. Agradecer a você, Diana, por me receberem. Eu vejo assim, a jornada da mulher é difícil, a jornada da mulher do agro é um pouquinho mais difícil. E, então, se a gente puder levar um pouquinho de luz, de esclarecimento, né, nessa jornada pessoal, eu acho que vale muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo, muito obrigada. Imagina, nós Maravilha. aqui. Felicidade foi toda nossa. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao fim, né? E depois desse bate-papo super gostoso, você lembra que você pode acompanhar todos os nossos programas, não só esse, em qualquer uma das nossas redes sociais. Então, pode acompanhar a gente lá pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo SoundCloud e pela Rádio Boa Notícia 91.1, né? Todos os sábados de 8 às 10. Então é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto
que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A Fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.